Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. A gente tem aqui um convidado super especial, um amigo, Rui Avis, Head of Sales da MeTime. Sou muito fã do trabalho que ele e os Diego estão fazendo aí, conteúdo sensacional. Rui, obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez, figurinha repetida aqui do ano passado. É sempre um prazer falar sobre vendas contigo. Show de bola, Daniel. O prazer é meu estar nesse evento gigantesco aqui no Brasil, online. Sou participante e como palestrante e também como ouvinte, assisto diversas feras aí que estão participando do evento e é uma honra estar aí entre esse time. Espero poder agregar um pouco com meus aprendizados aqui para vocês também. Obrigado pelo convite. Que isso. Para o pessoal que ainda não te conhece, fala um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória e sobre o que você tem feito na MeTime aí. Show de bola. Bom, faz pouco mais de 2 anos que eu entrei aqui na MeTime para liderar o time de vendas, né? Então, sou diretor de vendas aqui hoje. E a MeTime, ela é uma empresa que constrói conteúdo e tecnologia para inside sales no Brasil. A gente é líder nesse setor aqui no país. E o meu desafio quando eu entrei aqui foi estruturar o processo, né, de vendas do zero, criar todo o processo, já contratar as pessoas. Eu fui vendedor aqui também no início, adquiri Tem que essa ser, né? experiência também. E muito do que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês foi o que eu aprendi conversando aí com 400, 500 empresas ao longo desses 2 anos, né, fazendo diagnóstico de venda da operação delas, para entender erros que elas estavam cometendo. Muitos também são erros que a gente cometeu aqui, aprendeu com eles e espero que vocês consigam tirar insights aí para melhorar, né, a operação de vocês, como diz o meu amigo Diego Cordovez, colocar as metas no bolso e dominar insight sales. Fica a dica aí para conhecer o podcast da MeTime, que é sensacional. Então, a gente vai falar sobre Inside Sales e sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem, né? Vocês vivem isso intensamente, acho que são uma das maiores referências de Inside Sales. Tem feito pesquisas, tem conversado com muita gente. Então, Rui, vamos começar assim. Quais são os principais erros ou os erros mais comuns que as operações de Inside Sales no Brasil vêm cometendo aí, na opinião de vocês? Beleza. Bom, eu separei aqui 4 erros, né, que eu vejo as empresas cometendo. Como eu falei, alguns deles a gente cometeu internamente também, para compartilhar com vocês. O primeiro deles que eu vejo as empresas, né, muitas empresas cometendo é prospectar na intuição. E alguns sintomas, né, para vocês ver se identificam com esse problema, que uma empresa prospecta na intuição é, primeiro, ela tem uma boa base de leads, ela tem uns contatos ali para trabalhar, mas a agenda do vendedor ela está meio ociosa, né? Ela está vazia. Então, você tem contatos, mas não está conseguindo aquela conversão, não está conseguindo agendar reunião com eles. Acho que esse é um primeiro sintoma. E o segundo sintoma que a gente fala é um efeito sanfona no pipeline. Ou seja, parece que tem hora que você tem um monte de oportunidades para trabalhar, cheio de deals ali, daqui a pouco o mês que vem começa sem muito negócio, você fechou muito, não tem mais nada. Acho que são dois sintomas assim que não é a única causa, essa de prospectar na intuição, mas que quando isso acontece, é batata, assim. Possivelmente essa é uma das causas. Eu acho que ainda é a realidade da maioria absoluta das empresas no Brasil, né? Falar em, É verdade. a gente Possivelmente. vem tentando aí trazer com o evento e em outras iniciativas também, vocês fazem isso de forma brilhante, de educar o mercado sobre o que existe. Como é que a gente para de vender de uma forma intuitiva e passa a vender de uma forma mais científica, processual, metódica, mas ainda é a realidade da maioria das pessoas, definitivamente. E Exatamente. E o que eu acho, assim, na verdade, antes de a gente adentrar nesse problema, acho que é importante esclarecer que o conceito de prospecção que ele é um pouco amplo, né? Para mim, a prospecção existem 2 passos na prospecção. O primeiro é encontrar as empresas ou as pessoas que você quer falar, e o segundo é conseguir contato e agendar uma primeira reunião com essas empresas. Então, são esses 2 passos. E o que eu vou falar aqui é sobre o segundo passo, tá. ou seja, são as atividades que o vendedor faz para conseguir contato com o lead, né, um potencial, uma oportunidade, para agendar uma reunião de vendas. Existem diversas formas de fazer essa prospecção, né, Daniel? A gente pode fazer ela por e-mail, né, com e-mail de prospecção, pode fazer por ligação, cold call 2.0. A gente pode fazer através de redes sociais, usando Facebook, LinkedIn, WhatsApp, enfim, pode usar uma mistura disso tudo.
E a grande dúvida que às vezes as pessoas têm é qual é a melhor forma de fazer. Muitas pessoas perguntam isso, né? Qual que é a dica mágica aí da melhor forma de prospectar clientes? Infelizmente, não tem uma resposta certa para todo mundo, porque isso depende de algumas variáveis. Depende do ticket médio que você está vendendo, depende da origem do lead que você vai trabalhar, se é um lead inbound, se é um lead outbound, né? Ou seja, alguém que você foi atrás porque achou que tinha um fit com a tua empresa, ou alguém que veio até você, solicitou uma proposta. Ou até a persona, né? O perfil de cliente que você está abordando. Por exemplo, se eu vou tentar prospectar, né, um proprietário de restaurante, se é um cara que está muito mais na rua, um cara que está no dia a dia, talvez eu consiga falar facilmente com ele por telefone. Agora, se é um cara que eu vou prospectar, que é um CEO de uma empresa de tecnologia, um diretor, enfim, esse cara já está muito mais acostumado a usar e-mails, a usar redes sociais como LinkedIn, e pode ser um diferencial eu abordar ele por essa estratégia com uma boa mensagem, seja pelas redes sociais ou pelo e-mail, né? Às vezes é mais fácil atingir ele dessa forma. Então, a gente tem que olhar essas variáveis para entender qual que é a melhor forma de prospectar. Legal. E aí, assim, vocês têm estudado muito esse tema? Vocês lançaram uma solução sobre cadências de prospecção que ajuda a automatizar esse processo. E isso. o que vocês têm encontrado aí de melhores práticas? Eu tenho, nos cursos que a gente ajuda o pessoal a montar as cadências. E sempre é um momento que é difícil montar isso, né? Não tem, como você falou, não tem resposta certa, mas quais são as melhores práticas aí que vocês têm encontrado nessa hora de montar as cadências de prospecção? Cara, exatamente. O que você falou, acho que é exatamente isso. Assim, é difícil montar, imagina que você para montar, né? E essa dúvida que você falou que vocês têm, normalmente uma empresa que prospecta na intuição, que eu falo que é que não tem essa cadência que você comentou, essa dúvida ela fica na cabeça do vendedor cada vez que ele vai abordar um lead. Então, por exemplo, ele recebe lá 20, 30 leads por dia e ele pensa, beleza, o que eu faço agora, será com esse cara? Será que eu ligo? Será que eu mando um e-mail? Se eu liguei e ele não me atendeu, o que eu vou fazer depois? Será que eu ligo amanhã ou eu ligo daqui quanto tempo? Ou será que é melhor eu mandar um e-mail? Que mensagem que eu mando nesse e-mail? Então, são várias dúvidas que vão surgindo e, como a gente sabe, a dúvida não faz a gente agir mais rápido, né? A gente agir mais... Então, isso impacta muito o dia a dia do vendedor e eu acho que um grande problema, né, uma consequência desse problema de prospectar na intuição é que o vendedor fica menos produtivo. Tem uma baixa produtividade comparado a umas empresas que trabalham com cadência de prospecção. E uma outra ponta é relacionada ao que você perguntou de melhores práticas, que é muito comum o vendedor ele fazer até 4 tentativas de contato com o lead antes de desistir dele. Né? Então, vamos lá, tua empresa foi lá, investiu em gerar um potencial cliente, seja com uma estratégia de marketing de conteúdo e tal, ele chegou super qualificado, o marketing entregou, o vendedor vai fazer 4 tentativas, se não deu, às vezes ele desiste. Isso é muito comum, né? Isso é muito pouco, né? É muito pouco. Na verdade, no estudo que a gente fez, com 600 mil ligações de prospecção, a gente viu que 45% dos leads são convertidos até a 4ª tentativa de ligação. Ou seja, se faz ligação, né? de ligação, não é nem mista, exatamente. Então, se o teu vendedor ele faz até 4 tentativas, significa que você pode estar desperdiçando metade da tua base de leads. Então, esse é um outro problema que surge de prospectar na intuição. E alguns insights que a gente tirou, né, alguns benchmarks aí desse estudo, é claro que não é uma regra geral, são só boas práticas, como você perguntou. Por exemplo, em termos de quantidade de e-mails, né, a gente viu que quando o vendedor ele manda 2 e-mails de prospecção, geralmente 25% dos leads são convertidos até o 2º e-mail e que 90% dos leads são convertidos até o 4º e-mail. Então, poxa, você faz uma prospecção que faz sentido usar e-mail, legal traçar uma cadência, né? Claro que tem que bater o ticket médio, mas com pelo menos 3, 4 e-mails de prospecção. Um outro insight é esse das ligações, né? 45% até a 4ª ligação. Se fizer 8 ligações, você vai converter lá 80%. Então, ver o quanto você quer explorar dessa base e como que você traça a cadência. Acho que é essa regulagem que a gente tem que fazer. Mas o primeiro mindset, né, em primeiro lugar, é tenha uma cadência de prospecção e garanta que ela vai ser seguida. Você vai economizar muito tempo do vendedor e vai aproveitar melhor essa base de leads. Sensacional. Eu tenho tido algumas experiências montando e ajudando o pessoal a implementar essas cadências e realmente muda bastante quando o vendedor não tem que a cada minuto parar e pensar o que eu faço agora. Se eu ligo, se eu mando e-mail, você tem isso muito bem organizado. E outra coisa, quando você tem isso estruturado, você consegue
testar as taxas de conversão dessas cadências, né? E aprendendo, fazer testes para melhorar. Se você faz sem nenhum tipo de cadência estruturada, você não consegue fazer testes para melhorar nunca, né? Exatamente. Fica menos escalável e como não existe uma resposta certa para todas as empresas, existe um primeiro passo que você dá e você vai inteirando, né? Vou botar mais uma ligação aqui, um e-mail, vou tirar, vou ver até onde que eu tenho que ir, porque também fazer demais é ruim, né? Você está fazendo lá mais de 10 ligações, 3 ligações, provavelmente está fazendo muito esforço para pouca conversão. Mas resumindo, é como assim, como você vai na academia, né? Você tem lá a lista de exercícios que você tem que fazer com o tempo de intervalo entre as coisas, o peso que você tem que fazer lá. Se você chegasse na academia todo dia e pensasse, poxa, o que eu vou fazer hoje? Né? Já demora muito mais do que se tivesse tudo mastigado como a cadência que a gente tem lá. Adorei a analogia. Show. Então, esse é o primeiro aprendizado, eu acho que é muito legal, é uma coisa para se pensar. Tem diversos conteúdos na internet falando sobre isso, até no blog da MeTime. Fique à vontade para tirar mais dúvidas sobre o assunto. Espero que tenha sido um bom insight. Maravilha. Segundo erro. O segundo erro, cara, que eu percebo é que às vezes as empresas tentam controlar o resultado. E o resultado, como a gente vê, ele resulta de alguma ação. A gente não tem muito controle sobre o resultado, né? Então, quais são os sintomas de uma empresa que tenta controlar o resultado? Isso é um pouco mais óbvio. Na verdade, é uma sensação de falta de controle. Ou aquela oscilação entre um mês e outro e você não sabe direito o que está acontecendo. Ou você chega no final do mês e fala para o vendedor, poxa, cara, vamos bater a meta, sabe? Tá o vendedor e o gestor ali, os dois estão empolgados em bater a meta, mas não está bem claro qual que é o caminho para aquilo acontecer. Geralmente, esses são sintomas de quando o gestor está mais preocupado em controlar o resultado, né, da operação. Então, para mim, assim, simplificando, existem 2 tipos de métricas, né, ou de medidas e de estatísticas que a gente pode ter numa operação. São as métricas de resultado, que estão atreladas àquilo que a gente quer alcançar realmente, elas são super importantes de acompanhar. O problema é que a gente não consegue controlar elas. E outras são as métricas de atividade, que estão diretamente relacionadas com as ações que a gente toma. E quando eu digo que a gente não consegue controlar uma métrica de resultado, eu quero dizer o seguinte: você não consegue tomar uma ação e ter um impacto direto naquela métrica. Já a métrica de atividade, sim. Vou te dar um exemplo para tentar deixar um pouco mais palpável. Acho esse é um tema polêmico, assim, se a gente for discutir com muitas que tem que gerenciar a atividade, eu acho que é um fato que as empresas negligenciam muito, né? Cobrar resultado. Mas cobrar resultado também é importante. Sem dúvida, né? Na verdade, sem dúvida, não adianta você fazer ali as atividades e não estar atingindo o resultado. Mas o mindset é mais você entender o que você precisa fazer de ações para conseguir chegar naquele. Né? É meio que destrinchar assim, o resultado que você quer. Por exemplo, vamos dizer que você quer emagrecer. As pessoas que querem emagrecer, ótimo. A meta de resultado delas é perder, sei lá, 10 quilos, 20 quilos. Essa é uma meta de resultado, mas você não tem controle direto sobre ela. Você não consegue subir numa balança, olhar para ela e falar, poxa, baixa aí 5 quilos. Seria ótimo, né? Não. O que você consegue controlar é quanto tempo você passa na academia e o que você vai comer nas refeições. Então, uma métrica de resultado nesse caso é quilogramas, você vai ter o teu peso, e métricas de atividade são horas diárias na academia e calorias consumidas nas refeições. Então, isso você tem controle total sobre aquilo. Se não emagrece, não quer, se não estiver controlando aquilo. Não é? E o que isso tem a ver com vendas? Né? Em vendas é a mesma coisa. Então, você tem lá a meta de resultado, de faturamento, de número de clientes, de new MRR, né? Os SaaS aí de renda recorrente mensal. Tem todas essas metas. E o mais interessante é destrinchar isso em atividades. Como funciona na prática? Vamos dizer que você tem a meta de 10 clientes para fechar esse mês. E tu sabe que a tua taxa de conversão do processo é 25%. Ou seja, cada 4 reuniões que tu faz, 1 vira cliente. Então, para bater a meta de 10 reuniões, você tem que fazer, de 10 clientes, você tem que fazer 40 reuniões no mês. Para facilitar, vamos dividir isso por 20 dias úteis. Né? Isso significa que você tem que fazer 2 reuniões por dia. Tá? Então, é muito mais claro você chegar para o vendedor e falar, cara, eu preciso que você faça 2 reuniões por dia. Hoje eu não fiz 2 reuniões, amanhã eu não fiz 2 reuniões. Legal. Você sabe que daqui a um mês você não vai bater a meta. Isso está muito mais próximo, na realidade, muito mais acionável para ele, porque eu falo, preciso que você feche 10 clientes. Te dá também rastreabilidade, né? Você consegue saber onde está o problema.
Exatamente, exatamente. Não garante que você vai atingir o resultado, mas é o mínimo assim que você faz para chegar lá. Se quiser destrinchar um pouco mais, ver quantas ligações de prospecção tu precisa fazer para agendar uma reunião. São 15 ligações. Legal, cara. Então tu precisa fazer 30 ligações de prospecção por dia. Então, se chega no final do mês e não atingimos a meta, a primeira coisa que a gente vai olhar, ou nem espera chegar ao final do mês, né? Você acompanha diariamente. Mas a primeira coisa que a gente vai olhar é isso. Cara, você fez aqui 30 ligações, 2 reuniões, você fez o esforço mínimo necessário que a gente sabe que é preciso para atingir a meta? Porque senão a gente já sabe que não vai atingir. A gente já sabe que é previsível que a gente não está fazendo o preciso para chegar lá. Aí se estiver fazendo, aí tem que avaliar a qualidade de como está se fazendo isso, né? Exatamente. Aí se estiver fazendo, né? E essas são realmente as taxas históricas que você tem, cada 15 ligações em média, você faz uma reunião, 2 reuniões para uma venda. Aí é hora de entrar, né? E assistir aí para ver o que está acontecendo nessas interações. Mas na maioria dos casos, esse esforço mínimo ele não está sendo feito. Não está sendo feito, Então, verdade. o primeiro passo para corrigir o rumo é muito acionável e às vezes os vendedores eles gostam desse direcionamento assim, né? Parece, poxa, controlar o número de atividade, mas se você ver, né? É uma coisa que ele tem um caminho para seguir muito mais claro, muito mais simples, que leva ele para atingir o resultado que ele quer. Porque não é só o controle do gestor que fica mais fácil. Para o vendedor, o caminho fica mais fácil, né? É um mapinha de o que você precisa fazer para chegar lá. Exatamente. Exatamente isso. Show. O grande desafio das métricas de atividade é que o volume é muito maior, né? Então, o difícil é traquear elas. Precisa um acompanhamento muito bom no CRM, alguma automação no CRM para se ter isso bem claro e conseguir acompanhar esses dados. Legal. Show. Acho que esse era o segundo aprendizado. Quando a gente quer tentar controlar o resultado, vale mais olhar para as ações que a gente está tomando em termos de métricas. Já são duas coisas que são muito facilmente implementáveis, ou que as pessoas que estão assistindo podem mudar amanhã, que é estruturar a questão da prospecção, né? E controlar também todas as atividades, não só o resultado, que eu vejo isso demais. Gestor de venda gritando, gente, a gente precisa vender, a gente vamos vender, e para por aí. Né? Todo mundo quer vender, né? Mas o caminho às vezes não está tão claro. Exatamente. Indo para o terceiro ponto que eu queria comentar, eu acho que uma vez que você tem lá uma prospecção estruturada, tem métricas para entender o que está acontecendo, um outro erro que às vezes as empresas cometem é ter um mindset vendedor. Esse é um pouco mais tricky, né? Mas alguns sintomas eu acho que assim mais práticos de que pode ser que você está tendo um mindset vendedor e não um mindset tão consultivo, né? Que é tão importante hoje em dia. Deve-se falar muito sobre isso aqui no evento. Uma métrica que para mim mostra muito, né? Se o vendedor está engajando com o cliente, está tendo uma abordagem consultiva, é a taxa de no-show. O que é a taxa de no-show? A taxa de no-show é o número de bolos que você tomou. Então, eu agendei lá uma reunião, o cliente falou que ia comparecer e me deixou na mão. Cheguei lá, só estava eu. Essa é uma métrica que mostra muito o grau de comprometimento que tem do vendedor com o cliente. E se essa taxa ela é muito alta, ou seja, acima de 30%, 40%, provavelmente o vendedor pode estar tendo uma abordagem vendedora. Legal, isso aí acho que muita gente vai ter interesse, porque é dor de todo mundo que faz inside sales, resolver essa maldita taxa de no-show. Se você tem um discurso ou uma abordagem que agrega valor e cria comprometimento com o cara, é fácil você ver uma taxa de no-show de 5% a 15%. Legal. No benchmark, né? E quais são boas práticas para conseguir reduzir essa taxa? Então, aí eu acho que o que a gente vou tentar discutir aqui é mais em cima da abordagem. Existem algumas práticas, por exemplo, como lembrar o cliente, né, dessas reuniões, mandar uma mensagem, um WhatsApp, um lembrete no Google, alguma coisa assim. Mas o que eu vou tratar, esse eu acho que é até um problema mais fácil de resolver. O que eu acho que é um problema mais difícil é quando o cliente não vem por falta de comprometimento mesmo, né, que é relacionado a uma abordagem que não conquistou ele. E tem outros sinais também, né? Outro sinal é, às vezes, você faz uma reunião com o cara, ele compareceu e tal, mas depois o cara some. Poxa, o cara, na verdade, ele ficou super empolgado, ele adorou a solução, tal, você achou que vai dar tudo certo, e o cara sumiu. Por quê? Porque a empolgação, na verdade, ela passa. Ele pode achar o teu software legal demais, a tua solução, a tua ideia, só que a empolgação, ela passa, o que fica é o problema. Então, você tem que realmente não ser vendedor, e sim consultor para descobrir o problema.
Isso é Mais um sintoma que eu percebo também é, às vezes, baixa taxa de conversão nas últimas etapas do funil. Você tem lá na taxa de fechamento, na última etapa, com menos de 50% de conversão, geralmente é um sinal de que, poxa, esse cara chegou até lá e às vezes empurrado, né? às vezes empurrado. Houve algum desalinhamento, né, no processo Uhum. que causa isso. E para a gente entender, né, hoje, por que é tão importante, né, ter uma abordagem consultiva? Para mim é bastante simples, assim. Ninguém gosta de falar sobre seus problemas com o vendedor. Você não acha que ele está preocupado contigo, você acha que ele está preocupado com a meta dele, independente se vai te ajudar ou não. Agora, as pessoas gostam de falar sobre os problemas delas, elas falam sobre os problemas delas com um especialista no assunto. Né? Quem nunca teve um médico, amigo ou na família que chegou em alguma reunião e daí falou, poxa, deixa eu aproveitar aqui para comentar sobre um probleminha que eu estou tendo de saúde, já para aproveitar. Você não tem, faz questão de falar sobre o teu problema com ele. E é por isso que a gente tem que ter essa abordagem consultiva para que as pessoas queiram discutir os problemas com a gente e ver se a gente pode ajudar. Legal. Se Agora, posicionar como especialista muda muito essa relação, né? só que o que eu penso, assim, que às vezes a gente comete erros, é super natural, né? A gente querer ter essa abordagem consultiva, mas nem sempre a gente tem. Então, o que eu pensei aqui é como identificar se você está tendo uma abordagem consultiva ou não. Em algumas atividades que você faz, né? Primeiro, se a gente olhar para os nossos e-mails de prospecção, eles falam mais sobre a tua solução, sobre cases de sucesso que você já teve, sobre benefícios que você pode entregar, ou eles falam mais sobre o contexto do cliente e sobre problemas que ele pode estar passando? O mindset legal é assim, cada vez que você falar de você, no e-mail de prospecção, fale do cliente. Fala 3 vezes de ti, fala 3 vezes do cliente. A gente tem que olhar com muito carinho para isso e entender, poxa, por exemplo, duas abordagens de e-mail diferentes, né? Eu estou contratando vendedores aqui na MeTime. Vamos dizer que o cara tem uma solução de recrutamento, né? O cara pode chegar para mim e falar, Rui, eu tenho aqui a solução de recrutamento, tenho case de sucesso que outras empresas de tecnologia como Rock Content, resultados digitais, contrato com a gente, eu aumento a taxa de retenção em tantos por cento, economizo tempo em tantos por cento. Claramente ele está tentando me vender, né? Alguma coisa, nem não está muito preocupado comigo, você está preocupado em que a solução dele é boa para resolver esse problema. Agora, ele pode da mesma forma ter uma abordagem do tipo, Rui, eu vi lá no teu LinkedIn que vocês estão recrutando pessoas, inside sales. Geralmente, quem está fazendo isso tem dificuldade para encontrar as pessoas e perde muito tempo nas reuniões ali de entrevista. Esse post aqui mostra como tu poderia economizar tempo nas entrevistas. Se tu quiser bater um papo para ver se eu posso te ajudar, vai ser um prazer. Então, esse cara já está mais preocupado no problema do que na solução que ele tem, que é um outro passo. O problema, e isso é o mais comum de tudo, assim, né? 90% dos Fácil de leads que se a gente perder. recebe são da primeira abordagem, né? Uhum. E pelo menos para mim, assim, desperta muito mais interesse essa segunda abordagem. Sem dúvida. Uma outra coisa é olhar para as ligações, né, para as calls, reuniões que você está fazendo, seja de diagnóstico ou ligações de primeiro contato. Quem fala mais nessas ligações? É o vendedor ou é o cliente? Se o vendedor fala mais de 50% do tempo, provavelmente ele está com um pouco mais de mindset vendedor ainda. Porque o vendedor sabe muito bem, né, da tua solução e tal, mas quem sabe do problema mesmo é o cliente. Então quem tem que falar mais é ele, se você está falando do problema. Uma boa taxa ali é se olhar, o vendedor tem que falar 30% do tempo, o cliente 70% do tempo. 30, Então se 70? usa 30, 70. Isso é um bom mindset, assim, para você ter. Isso é uma coisa mais palpável que mostra se a tua abordagem, né, então, ela está sendo consultiva. Você usa alguma metodologia, né, de abordagem, como Spin Selling, GPCT, que são metodologias que existem para ajudar o vendedor a encontrar esses problemas que o cliente pode ter, porque principalmente quando você vende para diferentes verticais, né, diferentes públicos, cada empresa é um negócio diferente e o vendedor ele não entende tanto daquilo quanto ele entende do produto dele. A tendência é que ele fale do produto dele. Então, se você tem uma metodologia de perguntas para ele entender um problema, facilita muito ele ter essa abordagem mais consultiva. Né? Não é verdade? Com certeza. Essa história de vender question-based selling, né? Venda baseada em perguntas realmente é muito importante, porque você conduzir o cliente no caminho de entender que ele tem um problema, entender o tamanho daquele problema, né? Isso e principalmente você conseguir que ele faça, que ele verbalize isso, conduzir ele é muito diferente em termos de persuasão se você chegar e cuspir, né? O que você
As pessoas tendem a acreditar mais na conclusão delas mesmas do que da dos outros. E a pergunta é a melhor forma de ajudar alguém a chegar numa conclusão. E eu acho que assim, não é uma pergunta, não é uma abordagem, por exemplo, do spin, né, que tem perguntas de problema. Não estou tentando caçar um problema que minha solução resolve. Eu estou tentando entender qual é o teu problema, realmente, o mais grave que você tem agora, para ver se eu posso ajudar. É um mindset um pouco diferente. Legal. E também, ao perguntar, você adquire controle, né, desse processo. Ao Também. você estar perguntando e ouvindo, que também é algo muito, muito importante durante a venda, né, a gente conseguir manter esse controle. Ao perguntar, você lidera e conduz a conversa. Com certeza. Porque embora o vendedor, hoje em dia a gente não fala mais que o papel dele é vender, é ajudar o cliente a comprar, né? Ele não é passivo nesse processo. Pelo contrário, ele tem que garantir que o cliente, né, um vendedor consultivo, ele tem que garantir que o cliente vai tomar a decisão certa, a escolha certa. Então, acho que assim, o medo do vendedor é que o cliente não compre dele. O medo do consultor é que o cliente tome a decisão errada. Ele tem que ser firme em ajudar o cara a tomar a decisão, questionar para ver se realmente, às vezes, o cara está tendo uma ideia que, como especialista no assunto, pode ajudar a ver um caminho diferente, que seja mais barato, mais eficiente, enfim. Né? E sim, existem diversos indícios, né, de uma abordagem um pouco mais vendedora, por exemplo, nos follow-ups, depois que você faz uma apresentação, uma proposta, como é que são os teus follow-ups? Aí, cara, viu minha proposta? Viu o contrato que eu te mandei? Já bateu o contrato lá com o jurídico? Tô mandando e-mail aqui só para subir na tua caixa de e-mail. Mas é assim que todo mundo faz follow-up. Acontece bastante. E dá muito mais resultado, a gente vê isso na prática, quando você tem uma mindset de cada vez que eu vou entrar em contato com o cliente, cada follow-up eu vou agregar valor de alguma maneira. Você pode agregar valor economizando o tempo do cara, com alguma coisa que te configurar lá nas suas soluções, você fala, cara, já configurei aqui, não sei o quê. Ou um cara que está fazendo um teste, por exemplo, né? Ou você pode agregar valor com algum conteúdo que você viu, não precisa nem ser teu esse conteúdo, algum conteúdo que faz sentido com a dor que ele está sentindo, manda isso para ele, mas manda de uma forma que você entendeu por que aquilo vai gerar valor para ele, não simplesmente tá aqui um post que eu acho que vai te ajudar. O cara realmente sente que isso está funcionando e a gente já teve diversas vezes propostas na mesa, assim, ou contratos para ser assinado, que bastou um e-mail agregando valor e o contrato estava assinado, a gente nem comentou sobre isso. Acho que é um ganha-ganha, essa postura mais consultiva. Então, é melhor para quem vende, é mais gostoso e a experiência de compra ela é infinitamente melhor. Com certeza. A gente não entende porque que os clientes somem, né? Mas se a gente fica stalkeando eles sem agregar nada, é natural que em algum momento eles vão parar de responder, né? Ninguém gosta muito de cobrança. Você tá constantemente trazendo algo valioso, aí o cara vai ver com excelentes olhos cada vez que você entrar em contato. É, isso mesmo. E a melhor forma de ir trabalhando esses pontos, né, ao meu ver, é com coaching, né? Você sentar junto do vendedor, ver como é que ele está se portando, ver o que o cliente está trazendo e criticando essas abordagens, né, com feedbacks. Eu acho que é importante ter feedbacks específicos para ir trabalhando esses pontos, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é ouvir essas ligações, né, ou sentar junto com o vendedor e dar feedbacks por escrito, pontuando cada ponto. Né? Por escrito é legal porque o cara consegue depois rever isso aí, voltar, às vezes de primeira, quando você fala não entra tão bem na cabeça, quando o cara relê aquilo funciona muito bem, mas é um trabalho de longo prazo. Assim. Pô, legal. Nunca vi um feedback escrito nesse sentido. Ideia interessante. Depois você me mostra como é que você está fazendo isso. Show de bola, show de bola. Mas Cara. falando de inside sales, né, aproveitando para fazer gravar ligação fundamental, né, nesse momento de coaching. Eu acho que é uma... Muda drasticamente, né, quando você consegue gravar ligação e ter a oportunidade de fazer coaching. Eu já vi operações acelerando de uma forma desproporcional quando começaram a fazer isso. Você consegue enxergar muita coisa, né? Que às vezes só olhando para as métricas fica mais difícil de acompanhar. Então ou participar junto das reuniões, né? Com o vendedor, estar junto, ouvindo o que o cliente está falando, ou então gravar, né? Existem diversas formas de fazer isso. Mas o mindset eu acho que é parecido com o do técnico de futebol, né? Ele não fica só olhando as estatísticas do jogo. Todo técnico de futebol que eu conheço, ele vai lá e assiste todos os jogos para entender o que precisa melhorar. Então, basicamente, o técnico de vendas ele deveria assistir, né, algumas partidas ali que o vendedor faz para entender os pontos de melhoria. Sem dúvida. Acho que fechando esse ponto e indo para o último erro, então,
que eu trouxe aqui para a gente comentar. Esse foi um erro que particularmente a gente cometeu também durante um bom período aí, que é treinar pouco, né? Que eu acho que é ser amador, treinar pouco. Por exemplo, não sei, você gosta de jogar futebol, Daniel? Você joga futebol? Eu gosto mais do que jogo. Mas você joga de vez em quando? Gosto, jogo, adoro jogar. Você ganha para isso? Não. Não ganha. Você treina quantas vezes por semana? Menos que eu deveria. Então, Vou- sinto de vou- dizer, ah, sinto de dizer que tu é um amador, então. com certeza. Por quê? Porque tu não ganha para isso, né? E não treina um atleta de primeira divisão da CBF lá, ele ganha muito bem para isso. E ele tá ali treinando a semana inteira para ter 2 jogos durante a semana. Quando a gente olha, né, para vendas, é muito comum o vendedor, ele é pago como um profissional, mas ele se comporta como um amador. Porque ele está sempre ali no jogo e tal, na hora, e poucas vezes ele para treinar. E por que isso acontece em muitos casos? Por falta de tempo. O vendedor já tem uma rotina super puxada. Só que tempo é uma questão de prioridade. Enquanto a gente não bota isso como prioridade, a gente não tem tempo para fazer. Então a gente participou de um workshop com o Jaco esse ano aqui em Florianópolis, ano passado aqui em Florianópolis. Tá confirmado aqui pro. Tá confirmado, poxa, palestra imperdível, super recomendada. Eu sou fã do Jaco, aprendo muito com ele. E uma coisa que ele falou que me marcou muito foi que 4 mais 1 é maior que 5. O que significa isso? O que ele disse é 4 dias vendendo e 1 dia treinando dá mais resultado do que 5 dias vendendo. E depois que a gente começou a aplicar isso aqui na MeTime, a gente aplicou não só em vendas, mas em marketing também, em outras áreas, a gente percebeu total resultado, assim, muito próximo de vários pontos que estavam soltos no processo. Né? Eu até esqueci de comentar, mas alguns sintomas de que você está tendo pouco treinamento é que às vezes tem um discurso desalinhado entre os vendedores. Um responde uma objeção de uma forma, o outro responde de outra, e, consequentemente, a performance deles não é igual. Né? Isso aqui é um processo aplicável, é uma máquina de vendas, que é um processo que todo mundo consiga performar mais ou menos no mesmo nível. Então, a falta de treino, ela impacta diretamente nisso, ao meu ver. Assim. Ainda mais, eu vi os Diegos conversando no podcast, eles citaram esse workshop do Diaco, e eu essa ideia eu já joguei, já conversei com um monte de pessoas a respeito desse 4 mais 1 sobre 5. Tem gente que acha que é muito, tem gente que acha que está adequado, mas o fato é que a gente treina muito pouco, né? Muito pouco. Muito pouco. Acho que as comparações com esportes de alto rendimento são ótimas para a gente entender o quanto que a gente é amador. E ainda mais no contexto brasileiro, né? A gente está falando de inside sales, onde a gente não tem profissionais que fazem isso há muito tempo, né? As operações e até mais maduras que a gente tem no Brasil tem 5 anos, é um negócio muito novo para todo mundo, né? Então, treino exatamente. no contexto é ainda mais relevante. Até porque não existe uma faculdade de vendas, né? Uhum. Então, você pega alguém que não tem experiência naquilo, dá um rápido treinamento ali na empresa e deu. Espero que o cara se vire, né? Isso tem formas mais eficientes de fazer. E para quem tem receio de que é muito, 4 dias e 1 só treinando, começa com um período, sabe, da semana, uma manhã, escolhe um período menos produtivo ali vai aumentar, eu acredito, não só o resultado, mas também o engajamento do time, né? As pessoas querem estar empreendendo, constantemente evoluindo, isso melhora essa métrica também. Maravilha. Grande dúvida. Então, aí na MeTime o pessoal está estudando durante o período de trabalho? Então, a gente selecionou um período aí para fazer um Sales Bootcamp, que a gente chama, né? Que é um período só para a gente treinar as partes que a gente acha que é mais crucial. Ou, na verdade, as prioridades, né? Melhorando, não dá para melhorar tudo de uma vez. Então, é interessante. Tem várias formas de fazer esse treinamento, mas você tem que entender o que treinar primeiro. E existem 2 formas de fazer isso. Uma é olhando as métricas, né? Então, taxa de conversão. Deixa eu olhar aqui qual que é a parte do meu funil que tem a taxa mais baixa. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Será que eu preciso treinar minha pitch aqui da empresa? Será que eu preciso treinar a demonstração da proposta, as objeções, enfim, o que eu preciso treinar? Posso fazer isso olhando para as métricas, ou eu posso fazer também ouvindo, né, as interações e vendo onde é que o pessoal está tendo mais dificuldade. Estou perguntando, né, para os vendedores, onde é que está a maior dificuldade de vocês, pessoal? Vamos praticar isso aí.
Eu acho que é um mindset bem legal, ajuda bastante a entender aonde treinar. E aí também tem várias formas de fazer esse treinamento, né? Esse Sales Bootcamp que eu comentei é uma delas. A gente faz lá, tem uma parte que é uma apresentação, depois tem discussões sobre aquele assunto para trazer casos reais, podem ter simulações. É legal, de repente, você trazer um rep que é mais experiente e ele manda muito bem em uma certa fase do processo. Eu tenho um cara aqui que é fodido em rapport, o cara manda muito bem. Ele vai lá, faz uma apresentação, passa os conhecimentos para todo o time naquilo. Aí todo mundo, o time vai evoluindo junto, né? Não é só o gestor que tem que ensinar a todo mundo. Tem algumas formas que você pode fazer criticando ligações, como eu falei, né? Com Coach 101, fazendo review de deals. Acho que são várias formas de treinamento, até mesmo para o estudo, assim. Vai fazer uma certificação online, tem certificações de HubSpot, Rock Content, resultados digitais, tem certificações. Para vendedores de Inside Sales, eu acho que todas são formas de você ir aprimorando as armas, não as armas, né, mas os skills do vendedor, para que ele seja realmente um profissional. Maravilha, Rui. Eu concordo totalmente. Acho que são quatro erros muito comuns, né? E que não é muito difícil consertar, né? Essas quatro coisas, assim, realmente você pensar que estruturar a cadência de prospecção, né? Não sair dessa prospecção muito baseada em intuição, controlar atividades, não só focar em resultado, mudar para um mindset mais consultivo e treinar mais, acho que são coisas que a gente consegue facilmente implementar, né? E eu tenho certeza que quem está cometendo esses quatro erros, que se mudar essa chave, vai fazer uma diferença gigantesca nos resultados. É isso aí. É o que a gente percebeu com muitos clientes nossos, né? E até internamente, alguns erros que a gente cometia. Por isso que eu trouxe isso, é a experiência prática mesmo que a gente teve. E espero que tenha conseguido dar direcionamentos para vocês. Se alguém tiver alguma outra dúvida, fica à vontade para me mandar um e-mail no rui@metime.com.br. Se quiser discutir um pouco mais, a gente está aqui para ajudar vocês a ter melhores resultados aí nas operações de Inside Sales. Maravilha. E se quiser saber mais sobre a MeTime? É só entrar no nosso site, metime.com.br. A MeTime, ela é a plataforma líder de Inside Sales no Brasil hoje. E a gente ajuda as empresas a aumentar a conversão e a produtividade dos vendedores. Alguns desses pontos que eu comentei, você pode fazer de uma maneira mais fácil pela plataforma também. Fique à vontade, se quiser conhecer também, estão todos convidados. Maravilha. Rui, muitíssimo obrigado, cara. Valeu, é sempre muito enriquecedor falar contigo e com a turma aí. E minimamente até 2019. Pois é, cara. Fico super feliz de poder trazer aqui um pouco do que a gente aprendeu, compartilhar esse aprendizado. Espero de coração que possa ajudar o pessoal que está ouvindo aí. E é isso aí, tamo junto, cara. Quando precisar, é só chamar. Valeu, um grande abraço.